Mano, que barulhinho gostoso. Só lembrando, galerinha, que ainda tá rolando no canal o sorteio dessa luminária do Pikachu, muito bonitinha, fofinha e gratuita. É só curtir, compartilhar e deixar um comentário "eu quero" no vídeo. Eu vou mandar para sua casa completamente grátis uma unidade quando batemos 200, e uma unidade quando batemos 300, e uma outra unidade com 500, mais um Gengar, também luminária. Participa lá, galerinha. Obrigado. Final Fantasy salvou a Square da falência. Tanto que o nome Final Fantasy é uma alusão a isso. O nome seria Fighting Fantasy. Porém, a Square na época estava ruim das pernas e resolveu que esse seria a sua última cartada. Daí o nome Final Fantasy. O que não poderia ter sido um acerto maior. Final Fantasy, sem a menor sombra de dúvida, é um dos pilares do RPG japonês moderno. Desde o seu primeiro Final Fantasy, que foi a Tábua da Salvação da Square, até o Final Fantasy VII, que foi o pilar fundamental do que é o RPG hoje no Japão e no mundo, a Square teve várias tentativas, vários desastres, mas nunca deixou de ser um fenômeno de vendas. É claro que quando eu digo desastre, é comparado com as vendas dos anteriores. Mas vamos focar agora no 7, que é sem dúvida o pilar fundamental do que é o RPG moderno. Ele era o primeiro RPG totalmente em 3D, com o sistema de turnos, que já é uma coisa da franquia Final Fantasy, com uma história steampunk. Para quem não sabe o que significa steampunk, é uma mistura de clássico com futurista, uma coisa meio moderna, com traços ou toques retrô. No caso aqui do Final Fantasy, é um mundo de tecnologia, de uma máquina chamada reator macro, extrair poder da Terra, ou da essência da Terra, da mana da Terra, e transformar em eletricidade e em outras várias benesses que a tecnologia nos fornece. Esse jogo foi um dos primeiros jogos a ter filmes em CGI, né, como a introdução que a gente está vendo agora, e ter um vasto e enorme mundo para se explorar. Obviamente os outros Final Fantasy tinham um mundo a ser explorado, mas não era tão rico e detalhado quanto o Final Fantasy VII. Inicialmente o Final Fantasy VII era para ter sido lançado para NES, para cartucho. Mas era tanta coisa que eles queriam colocar nesse jogo que ele não cabia em cartucho. E na época estava começando a ter os CDs com a PlayStation. Então a escolha óbvia foi lançar para o PlayStation. O que não podia ter sido mais acertado, virou a principal franquia do nosso querido PlayStation 1. Final Fantasy VII e os subsequentes foram a maioria em 3D e foram fenômenos de venda. Mas na minha humilde opinião, como um fã, nada supera o Final Fantasy VII. Era uma história muito boa, era uma jogabilidade muito legal, tinha centenas e milhares de coisas para se fazer no jogo. Se você for em linha reta no jogo, fazer praticamente nada e só jogar fazendo todas as missões, você não vai gastar menos de umas 11, 12 horas. Isso se você for um cara muito aficionado. Agora, se você quiser pegar todas as armas, chegar todo mundo no level 99, fazer todas as missões, matar todos os weapons, ver todos os detalhes dessa história maravilhosa, você vai gastar aí brincando mais de 20 horas, 30 horas. Eu mesmo não me lembro quanto eu gastei, mas eu acredito que para eu jogar a primeira vez, eu devo ter gastado brincando umas 40 horas. E até hoje é um jogo maravilhoso. E aí nós entramos no Final Fantasy Remake, que foi... Cara, o anúncio do Final Fantasy Remake foi uma coisa bombástica, catastrófica, porque ninguém esperava. Quando lançou, eu lembro até hoje o que eu estava fazendo. Eu estava no meu trabalho. Caso vocês não saibam, eu sou funcionário público do Estado, da área de segurança pública. Eu sou bombeiro. E eu lembro que eu estava no quartel quando foi anunciado o Final Fantasy Remake. Eu olhava o meu Facebook, eu vi o vídeo do anúncio umas milhares de vezes, até o dia que lançou esse jogo. Foi uma espera agoniante, porque eu sou um grande fã
da franquia Final Fantasy, especialmente do 7 e do Final Fantasy 9. O 8 é bom? Ele é muito bom, mas ele não conseguiu me ganhar como o 7 e o 9. O 7, por si só, a história original, pra mim, ela é de longe muito melhor que a do remake. O remake é bom? Maravilhoso. Todo mundo sempre quis ver os personagens na tecnologia atual, nos gráficos atuais, mas pra mim, o sistema de luta, as coisas, eles podiam ter segurado um pouco mais ou dar a opção pra quem queria jogar a versão original, só que com os gráficos atualizados. Pra mim seria um grande bônus você ter a opção de jogar a nova história e ter a opção de jogar a história clássica com os gráficos atuais. Pra mim seria tipo um combo maravilhoso, mas não foi possível. Por quê? O nosso querida Square, que agora se chama Square Enix, resolveu fazer o Final Fantasy Remake como se fosse um universo paralelo. Eles deixam isso muito claro no desenrolar da história do Final Fantasy Remake. No Final Fantasy VII tem uma história muito bem desenvolvida, personagens interessantes, mas eles deixam muitos personagens como o Edge, o próprio Barret, que só é melhor explorado mais pra frente no jogo. A maioria dos personagens secundários são muito escanteados, você não tem muito background para eles. A maioria dos personagens que tem background no Final Fantasy VII original são personagens que você vai desenrolar na história. Já no Final Fantasy Remake, a maioria dos personagens na qual você tem algum convívio são muito bem explorados. Você consegue ver a forma como o Barret reage às coisas, você consegue ver a forma como Cloud reage às coisas. A maioria dos personagens, como você tem a expressão facial e a conversa, a própria dublagem do jogo ajuda muito, entrega muito bem. O Final Fantasy original não tinha essa possibilidade, era muita leitura, mas você conseguia ter uma boa noção porque a história era muito bem colocada, a história era muito bem desenvolvida, você não se perdia tanto nas coisas que tinha que fazer. Os mapas, essa mistura de 3D com fotografia, também foi muito bem colocada. Para mim, uma opinião muito pessoal, o Final Fantasy VII original é de longe melhor do que o do remake. Não na questão estética, obviamente, o Final Fantasy VII original ele é muito datado, mas o Final Fantasy VII Remake vai ficar chato ficar falando o Final Fantasy VII Remake, então eu vou tentar abreviar o Remake e o original. O original, ele é de longe uma história muito mais bem contada, porque eles tinham que se apegar ao conto, a forma como a história é entregue ao jogador. Porque eles não tinham expressão facial, eles não tinham muito da movimentação corporal. É uma coisa mais de você ler e você achar que o personagem está fazendo uma cara tal. Tinha uma movimentaçãozinha ou outra de algum personagem tentando dar ideia de surpresa, ou de raiva, ou de impaciência. Mas no Final Fantasy Remake, você não tinha isso. Você tinha expressão corporal, você tinha expressão facial. Apesar de todos os problemas que o remake teve, como por exemplo, você olhar no fundo, é claro, eu não sou sommelier de gráfico, eu não sou um especialista na área, mas você pagar 200, especialmente no Brasil, 200, 300, 400 reais num jogo e você ver o cenário de fundo ser uma foto em JPEG muito da lenta, é um negócio que incomoda. É claro que eles corrigiram isso no Rebirth e agora no Integral, ou ao contrário, né? No Integral e no Rebirth. Mas no remake, você tinha algumas portas que os gráficos eram muito do vagabundo. Você olhava o fundo dos cenários lá, tipo o horizonte, você via que aquilo ali estava mais para uma foto do que para um cenário em 3D. Já esse problema no Final Fantasy original não tinha, porque como era tudo meio fotografia e a época a limitação gráfica não deixava você fazer muita coisa, você saía daquele cenário para ir para o cenário de batalha. Do cenário de batalha você ia para o cenário de exploração e depois você tinha o cenário de mundo aberto. Tudo aquilo, na época, era revolucionário e até hoje é muito bem colocado. Se você abrir a sua mente para um jogo que é datado, mas que é muito bem contado, uma história muito boa, e esses detalhes não vão te incomodar tanto. Já no caso do remake, incomoda, porque eles estão não só vendendo uma história, eles estão vendendo a experiência visual do bagulho. Eles estão te vendendo a ideia do visual, de você ver em alta resolução os personagens, de você conseguir ver a expressão facial, de você conseguir ver, sei lá, suor
no corpo dos personagens, no rosto dos personagens, a expressão de raiva, de medo, de agonia, de paixão. Isso tudo é o que eles queriam vender quando fizeram o remake. Não só a história ser recontada, ser colocada de uma forma diferente, mas também ser feita de uma forma diferente. Tanto é que durante o jogo do Final Fantasy Remake, se você não jogou, isso não é exatamente um spoiler, mas se você ainda não jogou, dá uma jogada antes de continuar esse vídeo. Mas se você já jogou, você conseguiu entender que eles colocam como se o Final Fantasy original fosse um universo que os fatos já aconteceram. E o remake é um outro universo com todas as semelhanças, como se fosse um mundo espelhado. Só que os resultados são um pouco diferentes. Tanto é que eles têm aquelas sombras que elas tentam fazer você seguir o mesmo caminho daquele outro universo. E quando você, em determinado ponto do jogo, consegue destruir essa sombra, inclusive a própria Aerith fala, agora o mundo é uma tela em branco. O resultado pode ser muito diferente. O que, pra mim, assim, opinião pessoal de um fã da série, não é exatamente legal. Mas te dá muitas outras possibilidades. Eu, particularmente, achei que eles não teriam coragem de matar a Aerith no Final Fantasy Remake, como ela aconteceu no Final Fantasy original. Aqui não existe uma questão de spoiler, né? Pelo amor de Deus, o jogo é de 20 anos atrás, então eu não vou me ater a coisas que aconteceram do jogo original. Talvez do jogo remake eu tente segurar alguma informação, porque é uma história parcialmente nova, é uma reinvenção da roda. É um jogo ruim? Não, é um jogo muito bom, muito maravilhoso. Vale o que eles estão pedindo? Hoje vale, já é um jogo mais antigo, já está um pouco mais barato. Na época, na minha opinião, não valia, porque eles tinham aqueles problemas que eu já comentei dos gráficos, do fundo dos cenários, eles dividirem a história em capítulos como jogos completos, para mim foi mais uma jogada de marketing do que uma jogada para tentar fazer o jogo bem feito. Para mim é só dinheiro, não existe justificativa. Tanto que o Final Fantasy original saiu em 3 CDs, era na época um dos jogos mais caros para ser comprado se fosse original, porque ele vinha com 3 CDs. Para você ter uma noção, na época, se você fosse comprar um jogo do PlayStation original nos Estados Unidos, ele custava na faixa de uns 5, 6 dólares, em média. O Final Fantasy VII custava 15 dólares. No Brasil, um original era para lá de 100 reais. Isso tendo em vista que o salário médio do brasileiro na época, se fosse pensar, eu acredito que devia ser uns 250 reais o salário mínimo na época. Tu pagar 50 reais num jogo, meu Deus do céu, era muito caro. Mas tinha 3 CDs. E na época a pirataria aqui comia solto. Então, com 10 mangos tu ia no camelô e comprava 3 CDs facilmente. Inclusive, não me orgulho, mas na época era a única opção que nós tínhamos para jogar qualquer jogo, era a pirataria. Então, Final Fantasy VII eu joguei a versão pirata, depois chegou o emulador. Hoje, graças a Steam, eu tenho a versão original. Né? Eu tenho a versão da Steam, que teoricamente eu comprei o jogo original. Mas, na época, era o que a gente tinha. Então, a minha opinião, se você é um cara que nunca jogou a franquia, joga original, hoje tá barata na Steam, você vai com 12 reais, você compra. É um jogo datado? Muito datado. Graficamente ele é muito datado. Mas se você é um cara que gosta da história, se você gosta do sistema de combate, você gosta de um jogo completo, que você não vê furo na história, tem começo, meio e fim, é interessante, tem milhares de subcoisinhas para você fazer, tudo tem um começo, meio e fim, Final Fantasy original, o 7 original vai te satisfazer muito. Agora, se você é um cara que já gosta mais sommelier de CGI, você gosta daquele monte de detalhe, você gosta de ver a expressão do personagem, pode comprar o Final Fantasy Remake. Vai ser uma experiência legal. Não é a mesma coisa, seria interessante você jogar os dois. Mas até aí é uma questão muito mais de gosto do que de qualquer outro detalhe. O remake e o original são excelentes jogos, vale muito a pena gastar seu tempo lá. Porém, como eu falei, uma opinião pessoal do Red, o original é de longe melhor do que o remake. Historicamente falando, na questão da história desenrolar. Graficamente não há o que se discutir, né? É um jogo de 2000, aliás, nem de 2000, 95, 94. Agora, o
remake é remake, né, gente? Bom, vou ficando por aqui, obrigado pela atenção. Curte, comenta, compartilha, se puder dar essa força aí. Se não, agradeço também a atenção, fica pra próxima. Falou!